um barulho falso de metralhadora, o maior craque de futebol do Brasil em uma trincheira e cerveja distribuída no fronte de batalha. Parece uma coleção de histórias aleatórias, mas todos eles foram armas secretas usadas pelos paulistas em 1932, em um dos confrontos mais sangrentos da história do Brasil. A Revolução Constitucionalista foi muito mais do que um conflito político. Foi um momento em que a criatividade, a coragem e a diversidade de um povo foram testadas ao limite. Hoje, vamos desvendar 7 histórias secretas da Guerra de 32 e as táticas inacreditáveis que marcaram essa luta. Com o governo federal bloqueando a importação de armas, São Paulo teve que improvisar. Fábricas de todos os tipos passaram a produzir capacetes e munição. A população doou ouro e joias, e até a cervejaria Brahma entrou na luta, distribuindo chopp para levantar o moral das tropas. Mas a maior prova de criatividade foi uma arma que não disparava um único tiro. Diante da falta de metralhadoras, o professor Octávio Teixeira Mendes criou a matraca, uma engenhoca de madeira que, ao girar uma manivela, produzia um som idêntico ao de uma metralhadora de verdade. O barulho era tão convincente que assustava as tropas inimigas, retardava seu avanço e salvava vidas. Mas quem estava nas trincheiras? Muito mais gente do que a história costuma mostrar. Um batalhão de cerca de 2.000 voluntários negros, conhecido como Legião Negra, lutou bravamente na linha de frente. Eram tão respeitados por sua coragem que ganharam o apelido de Pérolas Negras. Ao lado deles, imigrantes japoneses pegaram em armas e agricultores doaram safras inteiras para a causa. E a lista de voluntários surpreendentes não para por aí. Em pleno ano de Olimpíadas, o maior astro de futebol brasileiro da época, Arthur Friedenreich Reich, trocou os campos pela guerra. Ele liderou uma unidade com mais de 800 esportistas, foi promovido a tenente e se tornou um herói de guerra. Mas a guerra também deixou feridas profundas. O pai da aviação, que já sofria de depressão, ficou arrasado ao ver sua invenção sendo usada para bombardear cidades. Esse sofrimento é apontado como estopim para seu suicídio, uma das maiores tragédias da nossa história. E a memória da guerra continua em evolução. Todos conhecem a sigla MMDC, dos 4 mortos que foram o estopim da revolta. Mas uma 5ª vítima, Alvarenga, que morreu meses depois, só foi oficialmente incluída na sigla em 2004, por lei, mostrando que a história está sendo reescrita. E por fim, da derrota militar, surgiu uma vitória social. Numa época em que não podiam nem votar, a médica Carlota Pereira de Queiroz liderou mais de 700 mulheres no apoio aos feridos. Após a guerra, ela se tornou a única mulher na Assembleia Constituinte, ajudou a aprovar o voto feminino na nova Constituição e foi eleita a primeira deputada federal do Brasil. A luta dela no fronte abriu as portas da política para todas as brasileiras. Matracas, atletas, imigrantes, batalhões negros e mulheres pioneiras. A Revolução de 32 foi muito mais do que os livros de história mostram. Foi um capítulo complexo, trágico e inspirador, travado por um exército de heróis anônimos e improváveis. A prova de que nos momentos mais difíceis, a verdadeira força de um povo se revela de formas surpreendentes. Se você curte a história do Brasil que ninguém te contou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!